Minha vida desmoronou quando minha noiva grávida desapareceu misteriosamente. Mas as coisas só pioraram quando minha cunhada se mudou para minha casa e eu a ouvi tentando ensinar meu filho a me esquecer, me chamando de o monstro que fez a mamãe ir embora. Eu cheguei no fundo do poço no dia em que a minha noiva, Poppy, desapareceu 3 dias antes do nosso casamento. Ela estava grávida de 7 meses do nosso segundo filho e, simplesmente, sumiu. Nenhuma nota, nenhuma explicação. As coisas dela ainda estavam na casa, o celular desligado e todas as redes sociais apagadas. Foi como se ela tivesse evaporado da noite para o dia. Eu mal conseguia respirar sem sentir dor. Karina, minha cunhada, apareceu no momento perfeito. Ela alegou que a Poppy tinha tido um colapso nervoso e ido para a Alemanha para ficar com alguém que ela tinha conhecido online. Para provar, ela me mostrou uma captura de tela de uma conversa onde a Poppy supostamente admitia que estava indo embora por ter ficado em dúvida, além de ter encontrado um cara lá fora. A captura de tela parecia forjada, mas eu estava tão acabado que não consegui discutir. Quando a Karina se ofereceu para morar comigo e ajudar com as contas, eu, a contragosto, aceitei. Com uma criança, sem ninguém para cuidar dele e sem ter a menor ideia do que havia acontecido com a Poppy, eu não tive escolha. A Karina estava extremamente alegre, quase eufórica com a mudança. Eu comecei a achar aquilo estranho. O primeiro sinal de alerta foi o flerte escancarado dela. Ela desfilava pela casa falando sobre seus treinos, comprando biquínis e perguntando se eu queria ver o corredor. Parecia menos um apoio familiar e mais uma lua de mel distorcida. Eu ignorei, pensando que ela era sem noção, mas algo me incomodava profundamente. Então, chegou o dia em que eu entrei e a ouvi sussurrando para o meu filho: "Diz mamãe. Vamos, bebê. Diz mamãe, ponto." Eu congelei. O meu sangue gelou. Eu o peguei dos braços dela e disse, categoricamente: "Você não é a mãe dele." A resposta dela foi: "Mas ele precisa de uma mamãe, e eu sinto isso na alma." Naquele momento, eu soube que não era apenas inadequado. Era um delírio. Naquela noite, eu desbloqueei o celular dela enquanto ela dormia. Não tinha nada. Nenhum texto, nenhuma ligação, nenhum aplicativo de rede social. Estava completamente limpo. Comecei a pesquisar sobre recuperação de dados de celular, mas antes de conseguir algo, a creche ligou. A Karina tinha ido lá mais cedo e tentado mudar os formulários de contato para se listar como a mãe biológica do meu filho. Eu perdi a cabeça. Quando a confrontei, ela inventou uma história sobre eu estar faltando com o horário de busca do meu filho e a creche ter me ameaçado de ligar para o conselho tutelar. Eu a coloquei contra a parede, pedindo para ver o registro de chamadas que ela alegou existir. A cara de pânico dela disse tudo. No dia seguinte, eu cheguei em casa e a encontrei queimando as coisas da Poppy numa lata de lixo no quintal. Fotos, joias, até fotos de bebê. Ela disse: "Já que você não vai deixá-la ir, eu preciso fazer isso." Foi aí que eu mandei ela sair, mas a Karina não ia embora sem um showzinho. Ela ameaçou chamar a polícia e me acusou de ter batido nela. Eu ri, mas ela não estava blefando. Ela discou para a emergência, gritou que eu estava a atacando e desligou. Segundos depois, ela sorriu e disse: 6 minutos até eles te prenderem, a não ser que você queira conversar sobre a guarda da criança. Ela tinha planejado tudo, cada segundo. Eu saí correndo pelos fundos da casa no momento em que a polícia chegava na frente. Escondido no quintal de um vizinho, eu a vi cumprimentá-los, molhada por ter apagado o fogo, tremendo e segurando meu filho. Ela apontou para o lixo queimado, entregou meu laptop e alegou que era prova de que eu estava enlouquecendo. No laptop, tinha todas as minhas anotações, capturas de tela, tudo o que eu tinha reunido sobre o comportamento dela. Ela estava usando as minhas próprias provas para sustentar as mentiras dela. Então, um milagre. Um número desconhecido me enviou uma mensagem de texto: "Verifica o sótão." Ela não sabe da câmera. As minhas mãos tremeram quando eu entendi. Nós tínhamos instalado uma babá eletrônica quando a Poppy estava grávida pela primeira vez. Eu entrei na garagem, subi para o sótão e a encontrei. A bateria estava quase acabando, mas a filmagem estava lá. 3h17 da manhã. A noite em que a Poppy desapareceu. A Karina a estava levando para fora do nosso quarto. O rosto da Poppy estava cheio de lágrimas e a Karina estava sussurrando para ela: "É a única forma de manter o bebê em segurança longe dele." Então, o vídeo cortou. Eu tinha prova de que a Karina tinha manipulado a Poppy para ir embora. Eu baixei a filmagem, mas a Karina quase me pegou na garagem. Eu mal escapei por uma fenda na isolação para o sótão do vizinho. Ela gritou para um vizinho que eu estava perseguindo e ligou de novo para a emergência. Mais sirenes. O meu carro foi guinchado. Um rastreador de GPS no para-brisa.
Ela tinha pedido uma ordem de restrição de emergência. Foi quando a Sarah, a melhor amiga da Poppy, ligou. A Karina tinha acabado de visitá-la com mensagens de texto da Poppy alegando que eu era violento. As mensagens eram daquele dia. Eu me encontrei com a Sarah no parque. Ela me mostrou as mensagens, longos textos formais que a Poppy nunca escreveria. Eles mencionavam um cachorro que nós nunca tivemos. Ela até alegou que a Poppy era alérgica a morangos, sendo que ela ama. A Karina tinha falsificado tudo. Antes que pudéssemos agir, o Marcos, meu irmão, chegou com a polícia. A Karina tinha mostrado a ele o histórico de pesquisa do meu laptop sobre assassinos de aluguel e investigadores. Eu tentei explicar, mostrando a filmagem da babá eletrônica. O Marcos a assistiu, pálido, e pegou o celular no momento em que os policiais me algemaram para minha própria segurança. A caminho da delegacia, eu vi um carro que reconheci. O da mãe da Poppy. A motorista virou o rosto, usando uma máscara. Ela estava por perto. Ela devia estar na delegacia. O advogado me disse que a Karina tinha pedido a guarda emergencial. Alegou que eu tinha abandonado meu filho, ameaçado e enlouquecido desde o desaparecimento da Poppy. E agora ela tinha a minha casa. O meu filho. Eu não podia ficar a menos de 150 metros de distância. Eu estava quebrado. Mas o Marcos, ele acreditou em mim. Ele tinha enviado o vídeo para o meu advogado e feito cópias. Então, outra mensagem. Parquinho. Ela está mudando a Poppy hoje à noite. Assinado apenas como H. O Marcos me levou para o parquinho. Uma mulher nos encontrou perto do trepa-trepa, de uns 40 e poucos anos, usando um blazer profissional. Helena Morrison, ela se apresentou. Eu dirijo o abrigo para mulheres na rua Maple. Ela me disse que a Karina tinha levado a Poppy lá 2 meses atrás, dizendo que eu era perigoso e que a Poppy precisava de proteção. Mas, recentemente, as coisas não estavam batendo. A Poppy tentou ligar para a mãe dela, e a Karina bloqueou a ligação. A Helena ficou desconfiada. Eu não posso te dizer onde ela está, a Helena disse. Mas a Karina sempre para na CVS na terceira rua antes de visitar o abrigo, por volta das 19 horas. Isso seria em 20 minutos. O Marcos e eu estacionamos do outro lado da rua, em frente à CVS. Às 19h03, a Karina chegou. Com vitaminas pré-natais na mão, ela dirigiu para uma casa vitoriana reformada, uma que eu reconheci como um abrigo. Ela bateu de uma forma distinta e entrou. Eu me esgueirei pela parte de trás e a vi no andar de cima. Então, a Poppy, grávida, se movendo com dificuldade, com a mão nas costas da forma que ela sempre fazia. Ela estava viva, mas nós não podíamos entrar. A ordem de restrição arruinaria tudo. Na casa do Marcos, eu andava de um lado para o outro. A Sarah concordou em ajudar. Ela seria voluntária no abrigo, fingiria precisar de refúgio e encontraria Poppy. No dia seguinte, ela já estava lá. Às 14 horas, recebi uma mensagem. Achei ela. Ela está aterrorizada. A Karina tinha convencido a Poppy de que eu machucaria o nosso filho. A Sarah mostrou fotos para ela. Provas de que ele estava bem. A Poppy desabou. Percebeu que tinha sido enganada. Então, nada por 1 hora. Finalmente, o telefone tocou. Oh, meu Deus, me desculpe tanto, a Poppy soluçou. Ela disse que você tinha machucado ele, que você mataria nós dois se eu não fugisse. Ela tentou sair, mas não conseguiu. A Karina era a advogada registrada dela no abrigo. Ela estava presa. A Sarah simulou uma complicação na gravidez. Elas tiraram a Poppy de lá de ambulância. A Karina ainda não sabia. No hospital, eu a vi na ala de maternidade. Ela desabou quando me viu. O bebê está vindo, ela ofegou entre as contrações. Eu achei que teria que fazer isso sozinha. Então, o meu celular vibrou. Marcos. A Karina sabe que ela fugiu. Ela pegou o seu filho. Eu beijei a testa da Poppy e corri. O carro da Karina tinha sumido. A polícia rastreou a localização dela, indo para o norte na I-95. A Helena se lembrou de algo. A Karina mencionou a propriedade de uma tia no norte. A polícia rastreou até um posto de gasolina na saída 42. Ela tinha perguntado sobre aluguel de cabanas. Eu corri para lá. O balconista me apontou para as cabanas Riverside, mais 15 quilômetros. A proprietária disse que uma mulher pagou em dinheiro por 1 semana. Disse que precisava de paz e tranquilidade com o bebê dela. Eu a encontrei pela janela da cabana, embalando meu filho, sussurrando: "O papai não vai vir. Agora é só você e a mamãe." Ele começou a chorar.
Aquele choro de fome específico que eu conhecia. Ela ficou agitada. Por favor, pare de chorar. Você não precisa mais deles. Ele estendeu a mão para a janela, na minha direção. Ele sabia que eu estava lá. As sirenes da polícia se aproximaram. A Karina entrou em pânico. Eles não podem te pegar. Você é meu agora. Ela olhou para ele e por um segundo viu a verdade. Ele não era dela. Nunca tinha sido. Eu me posicionei para que ela me visse e mostrei um vídeo. A Sarah tinha me enviado um da Poppy segurando a nossa filha recém-nascida. Ela precisa do filho dela, eu gritei. Por favor, deixe-o conhecer a irmã. A Karina a encarou, com as mãos tremendo. Meu filho chorou mais alto, estendendo a mão para mim. Eu só queria ser mãe de alguém, ela sussurrou. Ela caminhou para a porta, ainda o embalando. Eu prendi a respiração. Então, ela me entregou ele. Eu perdi o meu bebê há 2 anos, ela disse, soluçando. Eu só queria o que você tinha. A polícia se aproximou. Ela não resistiu. A Poppy está bem? Ela perguntou. E o bebê? Eu assenti. Elas estão perfeitas. Ela sorriu em meio às lágrimas. Bom. Que bom. Eu voltei correndo para o hospital com meu filho. O Marcos nos encontrou no saguão, documentando tudo para o tribunal. No quarto de maternidade, a Poppy estava embalando nossa filha. Quando ela viu nosso filho, ela chorou ainda mais. Ele se aninhou ao lado dela imediatamente, estendendo a mão para a irmã. Meus bebês, ela sussurrou. Os dois. Nós ficamos assim por horas. Completos, juntos. A Karina foi presa, acusada de sequestro, fraude e prisão ilegal. O advogado dela argumentou por tratamento psiquiátrico, e honestamente, eu acreditava que ela precisava disso. Ela estava doente, mas também tinha destruído nossas vidas. Nós tivemos que decidir, pressionar por prisão ou concordar com o tratamento. A Poppy resumiu melhor do que ninguém, os dois. Ela precisa de ajuda, mas também precisa de consequências. O nosso filho teve dificuldades depois de tudo. Ele continuava perguntando pela Karina na hora de dormir, confuso por ela ter ido embora. Nós mostrávamos fotos antigas, o lembrando da vida que tínhamos antes. Em algumas noites ele acordava chorando, estendendo a mão para alguém que não estava ali. A Karina se declarou culpada para evitar o julgamento. Na sentença, a Poppy e eu fizemos declarações de impacto da vítima. Ela falou em meio às lágrimas sobre o abrigo, acreditando que eu era uma ameaça, o medo de criar nossos filhos sozinha. Eu falei sobre ser acusado de abuso, perder meu filho para um delírio, e ver sistemas que deveriam nos proteger sendo usados contra nós. A Karina parecia sedada, mais calma. Quando ela falou, sussurrou, eu perdi meu bebê e perdi a cabeça. Eu tentei roubar o de vocês. Eu sinto muito. Eu sei que não é o suficiente. O juiz a sentenciou a 12 anos. Com tratamento, ela poderia ser transferida para uma instituição psiquiátrica após 5. Uma ordem de restrição vitalícia foi emitida. Ela nunca mais poderia nos contatar. Deixar o tribunal foi um alívio. A justiça não desfez o dano. A Poppy não conseguia dormir sem verificar as trancas. Nosso filho ainda chamava Karina de Kina. Nossa filha, felizmente, nunca se lembraria de nada disso. Nós nos mudamos para o outro lado da cidade. Mesmos empregos, nova casa, sem lembranças. A Poppy finalmente voltou a dormir a noite toda. Eu mudei meu horário de trabalho para ficar mais em casa. Nosso filho, aos poucos, parou de perguntar pela Karina. Em poucos meses, ele corria até mim gritando de novo. A Poppy começou a terapia. Ela tinha ataques de pânico. Lembranças daquela noite em que a Karina entrou no nosso quarto. A terapeuta dela explicou como o luto e a manipulação se cruzam. A Poppy estava vulnerável, grávida, ansiosa, estressada. A Karina tinha sabido exatamente como usar isso. O Marcos foi a nossa rocha. Ele tirou folga do trabalho, ajudou com os advogados, cuidou das crianças, fez de tudo. A Sarah também ficou por perto, trazendo comida e apoio. Ela foi questionada sobre ajudar a Poppy a sair do abrigo, mas a Helena a defendeu. Sem acusações. 3 semanas depois da sentença, a instituição da Karina nos enviou uma carta. Ela estava respondendo bem ao tratamento, reconhecendo seus delírios, usando a nossa história para ajudar outras pessoas na terapia em grupo. Não mudou o que aconteceu, mas nos deu um certo conforto. 1 ano depois, nós marcamos o dia do desaparecimento da Poppy em silêncio. Apenas nós 4 no parque. Sem discursos, sem trauma, apenas brincadeiras.
2 anos depois, a Pope estava grávida de novo. Nós instalamos câmeras, documentamos tudo. Nós estávamos cautelosos, mas não temerosos. Nós tínhamos aprendido a proteger a nossa paz. A terapeuta da Karina nos escreveu de novo. A Karina estava estável, arrependida, ajudando outros agora. Ela queria que nós soubéssemos que ela entendia por que nunca poderia nos procurar. Ela só esperava que nós estivéssemos bem. Nós não respondemos, mas a carta trouxe uma estranha sensação de paz. Quando nosso terceiro filho, outro menino, nasceu, foi calmo, tranquilo, normal. Nós dois estávamos presentes. Sem medo, apenas amor. 5 anos depois daquele pesadelo, nós viajamos pela primeira vez, assistindo nossos filhos brincarem na praia. A mão da Pope na minha. Eu finalmente senti segurança, plenitude. Nós lutamos com unhas e dentes pela nossa família e nós vencemos.